Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Bom, queridos, vamos aí à resposta do tema da nossa pergunta relâmpago. E olha, antes de mais nada, mais uma vez, eu quero parabenizar a todos que participaram, tá bom? Alguns irmãos, né, falaram comigo em off também, nós conversamos um pouquinho. E isso é muito importante. Por quê? Porque mostra que nós estamos interessados em crescermos na graça e no conhecimento. E isso serve tanto para mim quanto para vocês. A palavra nos edifica, ok? Bom, a pergunta relâmpago foi a seguinte: você realmente sabe lidar quando chega o dia mal na sua vida? Como você reage? Ok? Então, as pessoas deram as suas opiniões aí. Mais uma vez, eu parabenizo a todos. E agora vamos falar um pouquinho através da palavra de Deus, ok? Então, a primeira coisa que eu quero falar para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, tá? O dia mal, ninguém está livre dele. O dia mal, ninguém está livre dele. Portanto, nós vamos ver na palavra de Deus que nós vamos entender como podemos passar por ele. Uma outra coisa que eu quero frisar, tá? O dia mal não é uma sátira de Deus. Deus não se alegra em enviar dia mal, mas tem vários fatores que fazem com que eles cheguem, tá? A nossa busca diante de Deus, ou pouca busca, né? Se é muito ou se é pouca busca, e também uma forma também de nos provar na hora das tentações quem nós somos. Foi assim com várias pessoas, né? Na igreja, na própria palavra de Deus, e vai ser assim conosco também. Então, o mundo, a partir do momento que ele jaz no maligno, não tem um que escape. Não tem um que escape. Mas cada um se defende à sua maneira. Então, nós vamos ver através da palavra de Deus, e é uma pena, porque são tantos versículos, eu não posso aqui separar todos, senão a gente vai ficar aqui mais de um dia aí falando versículos. Mas eu separei alguns que com certeza você vai entender que vai fazer aí a diferença e, claro, vai edificar a minha e a sua vida, tá bom? Olha, um versículo muito claro, e nós poderíamos apenas parar nesse texto, mas eu quero passar mais texto para vocês, tá bom? Mas é um versículo bem interessante. Primeiro está em João, capítulo 16, versículo 33. A primeira coisa que deixa claro, essa palavra não é minha, é do próprio Jesus. E ele fala algo interessante. Ele diz assim, ó: neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Já joga por terra a falácia de muitas igrejas que falam, não, se você determinar, se você isso, se você aquilo, não. Neste mundo teremos aflições, tá bom? Mas tem de bom ânimo, tem de esperança. Então eu já quero começar a minha fala dizendo que o dia mal vem e Jesus, ele próprio, tá, nos adverte para que nós tenhamos firmeza, esperança, tá? Dia mal, tá? Neste mundo tereis aflições, tá? Mas tem de bom ânimo, tem de esperança, porque eu venci o mundo. E ele não venceu aqui como plenamente Deus, nós sabemos disso. Ele se despojou da sua glória, se fez homem e provou para mim e para você que nós também podemos vencer. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revistam-se de toda, ou melhor, revistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Pois a nossa luta, atenção, hein? Não é contra a carne e nem sangue, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Agora, olha só o que diz aqui, tá? Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir, sublinha aí, ao dia mau e permanecer firmes, inabaláveis, depois de terem feito tudo. Ok? Então veja só, eu não vou agora entrar nesse mérito, mas o que eu falei para vocês, eu poderia parar aqui, que só isso aqui revela, né, as armaduras que nós temos que nos revestir, as peças da armadura, mas eu quero ampliar mais esse tema, tá bom? Eu não quero ficar preso aqui. Mas aqui você veja aqui que está bem claro, tá? Nós temos que nos revestir da armadura. Atenção, primeira coisa que diz aqui, de toda a armadura. Eu leio, mas eu não tenho compromisso. Eu leio a palavra, mas não me interesso. Eu vou para a igreja ataviado, mas minha vida fora da igreja é outra coisa. Então, por isso que diz aqui, ó. Portanto, né, que nós possamos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mal. Ou seja, o que vai fazer eu e você, a primeira palavra aqui, resistir no dia mal, é estarmos totalmente vestidos da armadura de Deus. Aí vai falar do capacete, cinturão da justiça, as sandálias, né? Um monte, mas não é o foco agora. Eu quero ampliar, como eu já disse, tá bom? E permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Tudo que não tem sido feito. Existe o quase, existe o meia boca, existe quase estou chegando lá. E quando o dia mal chega, muitos irmãos estão caídos. Por quê? Não existe uma preparação.
Já pensou se alguém, se um país invade outro país e o país não está pronto para contra-atacar? A gente vê mesmo em Israel, né? Aqueles domos de ferro, né? Vários mísseis lançados, né? E eles dormindo ali, mas aqueles domos de ferro conseguiram bloquear 99% dos mísseis, senão Israel já estava dizimado. Então é assim, a armadura elas tem que fazer parte no dia a dia. Por quê? Quando vem o inimigo, ele não avisa. Tá dando para entender até aí? Então nós temos que estar o quê? Preparados para o dia mau, tá? Então nós temos que fazer tudo, vida de oração, consagração, cuidado ao falar, cuidado com quem você anda, cuidado com o que você escuta, sabe? Porque quando a gente escuta coisas, isso pode bloquear e nós entramos numa vibe que daqui a pouco nós estamos na mesma linha daquela pessoa que não tem temor ao Senhor. Então você tem que ter muito cuidado disso aí. Isaías 43, capítulo 43, versículo 2, também diz algo muito interessante para mim e para você. Diz assim, ó: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Atenção, hein? Aqui Isaías não fala que estaremos livres, mas ele fala que quando nós passarmos pelo dia mau, vai haver livramento. É isso que está dizendo essa palavra, ok? Então, quando você passar, ou seja, você vai passar. Agora, quando você passar, eu estarei com você. Aí eu pergunto, nós queremos Deus conosco? As nossas atitudes chamam o Espírito Santo para estar conosco na nossa vida, no nosso caminhar? Então, ó, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o encobrirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. Então, querida, existe uma promessa de um socorro bem presente no momento da angústia. Por quê? A angústia vem. O dia mau vem, as decepções vêm. Deixa eu abrir aspas aqui. Quando Jesus foi traído por Judas, Judas não estava a quilômetros de distância, não. Estava falando mal de Jesus, entregando Jesus para os fariseus, preparando uma investida para atrair Jesus. Ele tomava café na mesa com Jesus. Ele ali estava ali lado a lado com Jesus. Foram 3 anos ao lado de Jesus, 3 anos sem mudar o seu posicionamento. Então nós temos que entender que essa palavra, às vezes a pessoa, ainda bem que essa pessoa está bem, mas em todo canto que você andar, quando você professa a Deus, existe uma guerra espiritual. Por isso que eu digo, não são pessoas, tá? Como disse lá em Efésios, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas existe demônios, assim como existe anjos do Senhor. Existe uma guerra travada, tá? Por quê? O foco é a minha e a sua alma. Então que nós possamos fazer uma boa escolha. Por quê? Porque, como Isaías diz, o dia mau ele vai chegar. Não tem como nós fugirmos. Romanos capítulo 4, versículo 18, diz algo interessante. Abraão, contra toda a esperança, ele creu. Em esperança ele creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Tá? Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, Abraão reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Aqui não é uma história da carochinha, é uma realidade. Abraão, ele viu o seu corpo, ele olhou para o seu corpo, ele olhou para o corpo de Sara, mas ainda assim, ele creu contra a esperança. Tem muita gente que tem a esperança está acabando. Não creia contra a esperança. O dia mal está muito forte. Creia contra a esperança. Crer contra a esperança é você falar assim, olha, eu estou vendo uma nuvem no tamanho da mão de um homem. Mas isso é a abundância de glória, é a abundância de bênçãos na minha vida. É o suficiente. Sabe, então nós temos que entender que a luta vem, ninguém vai dar pulos de alegria. Ninguém vai estar feliz por situações difíceis. Mas aonde você tem se agarrado? E aí as pessoas vão para muitas, né? Vamos falar entre aspas aí, religiões, né? Vão para macumba mesmo, vão fazer trabalhos, vão para o espiritismo, vão para kardecismo, vão para tudo quanto é canto, e não vai ter esse prazer de sair dando glórias a Deus. Pelo contrário, vai ter mais gastos, mais caminhos estreitos, mais pessoas muitas vezes para te afundar mais ainda, em vez de trazer uma palavra que te levante, uma palavra que anime a sua fé. E em todo momento, Jesus estava ali animando não só os seus discípulos, mas as pessoas que estavam em sua volta, né? A multidão, falando da glória do Pai. E é por isso, Abraão creu, é o suficiente. Tá no dia mal? Dá glória a Deus.
Dá glória a Deus. Passar por ele. Eu não quis nem trazer aqui a história de Jó. Olha o dia mal de Jó. Olha o que Jó passou. Mas Jó amaldiçoou? Não. Mas a mulher de Jó, sim. Ó, amaldiçoa teu Deus e morre. Desse jeito é melhor morrer. Amaldiçoa teu Deus. Tá entendendo? Então tem pessoas que, como ela não tem Deus, ela vê o palpável, ela vê onde a vista alcança, mas o sobrenatural vem através de uma fé, de uma busca. Eu preciso conhecer esse Deus, porque eu não respiro por respirar, eu não penso por pensar. Tem uma alma dentro deste corpo que eu uso para andar para lá e para cá, e esta alma tem que conhecer a esse Deus. Então aí sim, vem o dia mal, mas você sabe em quem você tem crido. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 38 diz algo interessante também. Olha o que Paulo diz: pois estou convencido de que nem a morte, olha o dia mal o que traz, ó, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo diz que não pode ter nada porque o amor de Deus, ele vai além de qualquer provação. E eu não estou falando aqui, eu não estou falando aqui que você não sinta. Atenção, nós sentimos. Claro, é uma perca, é um desemprego, é uma doença, né? É um marido que está numa enfermidade, é uma esposa que está numa enfermidade, está na UTI, é um filho. As emoções, ninguém está dizendo aqui que você é de Deus, tem que andar pulando na UTI, dando glória. Não, você tem que estar ali no seu canto falando com Deus e crendo. E ainda que não aconteça como você queira, Deus tem o melhor para você. Voltando aqui para Abraão, ele levou o filho dele. Era um dia mau para Abraão, porque ele ouviu, antes ele ouviu a voz de Deus: ó, prepara seu filho e leva o Isaac, porque o que você sacrifica ele para mim. Imagine como este homem passou em claro ali orando com o Senhor. Ele não dormiu. Ele levantou cedo, ele nem falou para a mulher dele o que ele iria fazer. Quando ele levantou na madrugada, preparou os homens, preparou a criança, e Sara falou: onde é que você está levando ele? Nós vamos sacrificar. Quando ele chegou lá para subir, os homens: vamos subir também? Não, vocês fiquem aí, porque eu e o moço nós vamos e voltaremos. Olha a fé de Abraão no dia mau. Nós vamos subir para sacrificar e voltaremos. Aí ele continua subindo. E o garoto faz uma pergunta: pai, estou vendo tudo aqui, cadê o cordeiro? Olha o coração de um pai. A Bíblia não narra, ela diz apenas que ele amarrou o menino, colocou lá. Será que o menino estava sorrindo? Será que o menino estava sorrindo? Mas eu garanto que Abraão estava chorando, mas estava com fé, estava crendo. Aquele era um dia mau, o único filho, o filho da promessa, mas ele já subiu crendo. Ele já subiu crendo. Tem gente que passa pelo dia mau: ó Senhor, Senhor, mas não crê. Não crê. Né? Bateu com o pé: ai meu Deus, não crê. Não crê. Sabe, agora quando você crê, quando você expõe a sua fé, Deus te honra. E quando ele levantou a mão, pronto para ceifar a vida daquele menino, ele ouviu: Abraão, não faça tal coisa. Eu vejo agora que você tem plena fé. E ele viu um cordeiro entre as árvores ali, né, agarrado ali. Agora você imagina, a Bíblia não conta, eu gostaria de saber, o garoto falar com a Sara, ele falar com a Sara. Você imagina, isso é que é fé num dia mau. Dia mau não é para você estar murmurando, choramingando. Chore sim, chore. Não murmure, chore, mas chore nos pés do Senhor. Porque quem não conhece se alegra com o teu choro. Quem não conhece faz festa quando você chora, faz festa quando você quebra. Mas quem conhece o Deus vivo te dá a mão e fala: olha, vamos juntos buscar esse Deus. Amém até aí? Vamos andar mais um pouquinho? Olha, Deuteronômio capítulo 31, versículo 8 diz assim, ó: o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Atenção, hein? Aí a pergunta é: quem está à sua frente? Garanto que todo mundo fala assim: é Deus. Mas eu vou falar: você tem certeza? Como assim, irmão? Porque se você não está no caminho, você não pode reclamar, né? Que as coisas muitas das vezes estão muito... Atenção, eu não estou dizendo que, volto a dizer, todos nós cristãos ou não passamos pelo dia mau. Eu estou falando aqui de fé. Se você está fazendo o que agrada ao Senhor, ainda que o dia esteja apertado, ainda que a situação esteja estreita, você sabe. E quando você sabe quem você tem crido, você passa pela prova, atenção, dando glória a Deus. A sua alma glorifica ao Senhor. Jó falou: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para esta terra.
Deus me deu, Deus levou, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vejo um momento Jó fazendo campanha para restituir os bens materiais dele. Eu vejo ele se preparando para a glória. E quando a mulher dele fala aquilo, amaldiçoa seu Deus e morre, fala assim, mulher, tu falas uma louca, como uma louca. Recebemos os bens de Deus, não sabemos receber o mal que está em nossa volta, crendo em Deus. Então tem muita gente que dá glória quando a conta chega, quando a conta bancária está gorda, quando a coisa sai. Eu quero ver da glória na prova. Aí sim, nós vamos saber quem é de Deus e quem não é. E nesse momento vai haver separação. Nós falamos muito de separação pós-morte. Vai ter mesmo. Vai ter mesmo uma separação eterna. Mas agora já é tempo de existir uma separação. Porque nessa hora, e deixa eu abrir aspas aqui, o Espírito Santo é lindo, né? Deixa eu falar algo para você. É na hora da prova que você sabe quem é seu amigo. É na hora da peneira você sabe quem te dá o braço, quem apoia você, quem está junto com você, quem ora com você. É como o próprio apóstolo Paulo falou lá na ceia. É até necessário que haja essa dissensão toda. Porque nós vamos saber quem é quem. É muito glória a Deus a paz do Senhor, mas quem está firme com o Senhor? Se eu entrar na sua casa e perguntar para seu marido como é você, ou então para sua mulher como é seu marido, para os seus filhos como são vocês, e não estou dizendo aqui que a gente não pode ter arroubos, eu estou falando o seguinte, cada um tem um temperamento, não estou falando disso, mas até que nível vai esse temperamento? Ou o que você tem recebido? Então nós temos que entender muitas coisas, que a coisa é muito longa, como eu falei, eu estou tentando aqui fazer um resumo. Então, aqui em Deuteronômio, fala assim, ó, o versículo 8, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nem o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Sabe, queridos? Então é isso que eu estou falando para você. Teve uma pessoa que falou para mim assim, poxa, irmão, mas se a pessoa é de Deus, não passa por provas. O que é isso? O que é isso? Eu estou mostrando aqui tantas pessoas de Deus aqui passando, mas crendo. Foi mole para Abraão levar o filho dele? Foi mole para Jó perder tudo em um só dia? Agora, fala a verdade para mim, abrindo aspas aqui. Se você perde tudo num só dia, não vou nem dizer nomes aqui não, falar, o irmão está me rogando praga aqui, né? Mas uma pessoa perde tudo num só dia, de Deus, hein? Perde bênção, perde filho, perde o cachorro, morre o cachorro, a planta seca, a casa desmorona. E a pessoa era um grande empresário. Fala para mim, será que sendo homem de Deus vai também se jogar para perder a vida ou vai falar como Jó? Então só nesse pensamento você vai entender o que é passar por um dia mal dando glória a Deus. Jó ficou sem ninguém em sua volta, só alguém acompanhou Jó, primeiramente Deus, segundo um caquinho de telha. É com esse caquinho de telha que ele tinha um alívio nas coceiras das chagas que ele tinha. Um caquinho de telha. Deus primeiramente, lágrimas na vista de Jó e um caquinho de telha. Você acha que ele pulou quando perdeu o filho, quando pulou tudo? Você acha que ele ficou alegre? Nem perto da mulher ele podia ficar, que ele fedia, aquelas chagas abriam. E Satanás, não é possível que ele não vai negar esse Deus, não é possível. Sabe, querido, a gente fala que é muito de Deus, mas quem é de Deus passa pela prova. Quem é de Deus tem que passar pela prova. Ninguém sabe dirigir porque achou um carro bonito, porque está com a chave na mão. Tem que passar pela prova, tem que passar por um teste. Ninguém faz o primeiro grau porque apenas aprendeu a escrever seu nome. Tem que estudar, tem que saber. Agora vem comigo para Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Perdão. Tem algo que as igrejas falam tudo. Já ouvi isso em muitas igrejas, já ouvi direto. Assim que eu comecei a ouvir isso direto. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Já ouviu essa frase? Pois é. Agora vamos na íntegra, porque ninguém leu o versículo 12. E se na sua igreja ninguém leu o versículo 12, ele deveria ler, tá? Vamos lá, Filipenses capítulo 4, antes do versículo 13, vamos ao versículo 12. Olha o que Paulo está falando aqui. Dia mal, preparado para o combate, totalmente revestido da armadura, olhando para o alvo. Olha o que ele diz aqui, ó. Sei o que é passar necessidade. Alguém prega isso na sua igreja? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura, sabe? Ou seja, ele sabe o que é passar necessidade, fome e ter tudo na mesa. Ele não mudava, o caráter de Paulo não mudava. Tem gente que muda o caráter, é igual lua. Tá faltando tudo, maldiz. Tem tudo, amaldiçoa. Às vezes até amaldiçoa quando tem tudo. Não dá um glória a Deus nem no café da manhã. Então vamos lá, olha o que Paulo diz aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Sublinha aí, não é qualquer, não é toda.
Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Então vamos começar. Sei o que é passar necessidade, dia mal. Sei o que é ter fartura, bonança. Aprendi a passar por toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, dia bom. Seja com fome, dia mal. Olha bem, vamos continuar. Tendo muito ou passando, tendo muito dia bom ou passando necessidade, dia mal. E aí ele diz o porquê de tudo isso. O porquê que ele sabe equalizar sem deixar de ser um homem de Deus. Ele responde assim, olha que lindo, ó. Porque tudo posso naquele que há de me fortalecer. O meu Deus, versículo 19, né? Diz assim, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas. Aonde? Nessa terra? Não. Em Cristo Jesus. A maior riqueza é Cristo Jesus. As primícias é Cristo Jesus. Abre aspas. Não estou aqui colocando riqueza nem pobreza, não. Mas você pode ser cheio de dinheiro, de ouro, dinheiro no banco. Se você for igual alguns líderes que eu não considero como pastor nem aqui nem na China, você está perdido. Você está perdido, você está enganando a si mesmo, mas a Deus você não vai enganar. Porque o seu foco agora virou o quê? A sua conta bancária. E aí nós vemos muitos líderes aí, né? Ao invés de estar andando, porque Jesus não, mas Jesus naquela época não. Jesus era reto. Tá aí, ó, carro blindado, segurança, as viagens para Miami, para Flórida. Só uma pergunta, né? Tema não, tá? Você vai com que dinheiro, meu amigo? Com que dinheiro você conseguiu para ir para a Flórida, gastar nos hotéis? Com que dinheiro você tem jato particular? E eu lamento que a cegueira espiritual, enquanto os crentes estão aí no dia mal, sem fé nenhuma, vendo os líderes ali regalados, tá? Deus está falando, ó, você não está revestido, você está sem sua visão, você gosta muito de querer falar em línguas, mas está faltando discernimento de espírito. Você tem que saber quem é a sua liderança, você tem que saber quem está à sua volta, vocês têm que saber o que está pregado na sua igreja, o que é pregado. E infelizmente, querido, o dia mal aproveita de muitos nécios na fé, muitos que estão ocultos na fé, e ele chega como uma sombra. Você sabia? Tem muitos amigos, muitas amigas, né, irmãos e irmãs em Cristo, que têm pressentimento quando chega o dia mal, sabia? Ó, tô com mau pressentimento, ó, vamos orar mais. Não fica jogando isso, ai, você é... Não. Dá atenção a essas pessoas. Dá atenção a essas pessoas. Ora, ajoelha e ora. Ajoelha e ora. Porque a coisa, olha, a coisa acontece. E tem pessoas que têm esse pressentimento da presença do inimigo se aproximando. Mas se você está preparado, fique tranquilo. Então é o que ele diz aqui, tá? Ele aprendeu a passar por tudo isso. Mas ele diz, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Então nós vemos aí, entre alguns textos que eu li para vocês, volto a dizer, eu poderia ficar lá em Efésios, capítulo 2, né? Efésios 6, melhor dizendo. Mas eu prefiro andar para você ver que é um contexto de um total da Bíblia. O dia mal vai chegar. Ô irmão, tá me rogando praga? Não, estou te falando a realidade. Ninguém porque é de Deus vive aqui 24 horas rindo e regalado não, porque vai chegar a hora da prova. Você quer ver um negócio? Eu vou te dar um dia mal em um dia bom. Eu vou te dar um exemplo de um dia mal muito conhecido em um dia bom. Davi estava ganhando guerras. Davi ainda não tinha tido nada com a Betseba, estava ganhando guerras. Estava tão tranquilo, tão cheio de si, e realmente foi vitorioso a guerra que ele mandou os soldados, que ele ficou em casa. Mas quando ele achava que é o dia bom, olha o dia mal chegando aí, Satanás chegando e falou assim, olha, vai lá pro jardim, olha que pôr de sol lindo. E quando ele olha, tá a Betseba lá. Um homem que tinha várias mulheres e concubinas, não, mas eu quero aquela. O dia mal chega e foi suficiente para a espada estar na casa de Davi. E deixa eu falar para você, não brinca com o dia mal. É só uma olhadinha, é só uma mentirinha, é só, perca aqui, perca amizade aqui, deixa te odiarem aqui, mas não perca a sua integridade. Seja sincero para falar, Senhor, eu errei, Senhor, eu peco, mas eu quero melhorar a cada dia porque o Senhor me transformará. E o dia mal não me alcançará. Amém, querido? Salmo 116, versículo 1 diz assim, ó, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a voz da minha súplica, porque Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. Atenção, aqui não diz que Ele falou, determine, Deus deu, toma meu filho, toma. Deus não é garçom de ninguém. Deus não está para servir a você, você que está para servir ao Senhor. E ainda que o dia mal chegue e continua servindo, fica na posição.
Fica na posição, deixa de ser menino na fé. Toda hora precisando de um babador. Ei, você precisa de Deus na sua vida. Ai, o pastor não está aí agora, o que eu faço? Dobra seu joelho, bota seu rosto no pó e clama. Porque o Deus que eu sirvo, ele não é menino. Não é menino. É um Deus que entende. O Espírito Santo que habita em mim, habita na sua vida também, se você quiser. E ele intercede, porque muitas vezes nem eu sei como pedir, e tenho certeza que nem você também. Mas através de lágrimas e de um coração quebrantado, apenas soluce nos pés do Senhor, e ele vai levar as coisas que você quer, e com certeza Deus determinará o melhor para você. Ok? Vamos andar mais um pouquinho? Glórias a Deus. Atenção. Agora eu vou chegar numa parte aqui, tá, que é muito interessante. Eu vou mostrar alguém que passou por um dia mal também, para entender, com todo respeito, tá? Alguns irmãos que conversaram comigo, repito, crente não pode passar por isso. Pode, querido. Quando você está no mundo, você pode passar por tudo. Senão não teria crentes desviados, começou muito bem desviado, crentes milionários rindo de pessoas cristãs na igreja que são fiéis no dízimos, na pobreza, e ele enriquecendo cada vez mais. Agora vocês que se virem aí que eu vou para a Flórida, agora vocês que se virem aí, vou botar o diácono aqui, vou lá para os Estados Unidos, estou muito bem, obrigado. Isso não é cristão, isso não é cristão. A igreja desse homem é de Jezabel, tá? É de Acabe, mas não tem Cristo ali. Agora vem comigo que eu vou mostrar para você uma pessoa que também passou por dia mal. Exato. Não sei se você conhece, você já ouviu falar em Jesus Cristo? Pois é. Isso é para te provar mais uma vez que também até Jesus passou por dia mal. Vem comigo aí. Mateus 26, 37. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a ficar triste e angustiado. Quem? Quem ficou triste e angustiado? Foi Pedro e os 2 filhos de Zebedeu? Jesus, querido. Jesus começou a ficar triste e angustiado. O dia mal se aproximando. Então lhes disse, olha só quem diz, não fui eu reis não, tá? Jesus, a minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Ele procurou psicólogozinho? Ele procurou psiquiatra? Não, ele procurou Deus. Eu não estou aqui desmerecendo os profissionais não, tá bom? Eu não estou desmerecendo nenhum profissional. Eu estou te falando que é hora, que é você e Deus. Não tem pastor, não tem ninguém, é você e Deus. Agora vai na vontade de mudar. Não vai querendo uma massagem, um cafuné de Deus na sua cabeça, não. Desculpe a palavra dura aqui. Seja homem e mulher na fé. Deixe de ser menino. Então veja só, o dia mal vem, Jesus percebe, ele fala, a minha alma começou a ficar triste e eu estou aqui angustiado. Então ele fala o seguinte, minha alma está profundamente triste em uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou o quê? Meu pai, se possível, afasta de mim este cálice, pois tenho feito tudo, eu mereço, e tá bom, meu pai? E eu creio, eu sou seu filho, tá? Foi assim a oração que ele fez? Eu vou dar 2 pulinhos aqui, vou rodar e o senhor vai fazer o que eu estou pedindo? Foi assim? Se tu és Deus, meu pai, eu sou teu filho, faça como eu estou falando agora. Ele falou assim? Isso é conversa fiada de quem não fala o verdadeiro evangelho. Tá? O papo reto é esse mesmo. Olha o que ele falou aqui, ó. Dia mal chegando. Ele sabendo, antes de chegar o dia mal, hein? Ele pressentiu. Lembra que eu falei com vocês que o Espírito Santo está me dando aqui a confirmação aqui, ó. Ele pressentiu. Ele falou assim, meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero. Não seja como eu quero. Se eu tenho que passar pelo prego na cruz, eu vou passar. Mas eu quero fazer a sua vontade. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Tem câncer que chega em muita gente para eles conseguirem ver a glória de Deus. Tem chagas como chegou em Jó, para que ele visse no dia mal a glória de Deus. Deus mudou a vida de Jó. Pois é, mas você se chama Jó? Por exemplo, vou dar só um exemplo para você, que você pode estar pensando nisso. Então, mas houve com Jó, por que não houve comigo? Quantos discípulos Jesus teve? No início da sua caminhada, 12, certo? Qual foi o único discípulo que não morreu aí crucificado, de cabeça para baixo? João. Mas por quê? Pergunta para Jesus. Isso é para provar que ele é Deus. Agora, Pedro morreu de cabeça para baixo, foi para o inferno? Não, foi para a glória. Paulo decapitado, foi para o inferno? Não, foi para a glória. E aí? Bartolomeu esfolado vivo, foi para o inferno? Não. Ai, meu irmão, mas é muito triste. Triste é a sua alma passar uma eternidade no inferno. Deixa o inimigo pensar que está ganhando. A glória é dele, a honra é dele, é ele que dá, é ele que tira, é ele que honra. O galardão não está aqui. Aqui é uma caminhada de mostrar para mim, que eu posso mostrar para Deus, mostrar para mim não, perdão, onde eu e você podemos mostrar para Deus a nossa confiança e a nossa fé. Dia bom ou dia mal, como Paulo já ensinou para mim e para você. Então vamos andar mais um pouquinho? Então ele falou, meu pai, se for possível, afasta este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E é interessante que no livro de Lucas,
Para quem não sabe, Lucas era um médico, tá? Eu queria fazer um spoiler qualquer hora dessa, eu tinha até falado com a minha esposa aqui, um spoiler sobre cada personagem da Bíblia, tá bom? Mateus, Marcos, Lucas. Então, Lucas não foi discípulo de Jesus, é um médico que conheceu Paulo, ele era um gentil também. Paulo era um gentil, né? Conheceu Jesus, passou por aquele apedrejamento todo, ele socorreu Paulo e ele viu em Paulo. Paulo converteu Lucas. Agora, olha só, tudo que passou com Jesus, o Lucas procurando, né? Porque o livro de Lucas, ele faz assim, o livro de Atos e o livro de Lucas foi justamente Lucas que escreveu. Tá? Então ele está ali escrevendo aí sobre o que aconteceu com Jesus, com os apóstolos. Agora olha só, quando ele entendeu a morte de Jesus e o que aconteceu, ele faz ali uma leitura médica. Sabia disso? Ele faz ali uma prescrição médica do que aconteceu com Jesus. Vem comigo aqui. Lucas capítulo 22, versículo 42 diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, a Jesus falando, né? Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Agora olha o que o Lucas escreveu em 43. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Atenção, repita se você puder. No meu dia mau, o meu Deus vai enviar um anjo para me fortalecer. No meu dia mau, se o meu templo for o templo do Espírito Santo, eu posso estar tranquilo. Então vamos lá. Então apareceu um anjo que fortalecia Jesus. Agora atenção, em 44. Estando Jesus angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Só Lucas falou esse detalhe, porque ele era médico. Então ele entendeu que na convulsão de Jesus, na agonia e o medo de Jesus por onde ele ia passar, sabia disso? Que Jesus teve medo? Ele não teve covardia, mas ele sentiu medo, ou não? Ou vamos enfeitar aqui? Para ele pedir para Deus, para separar, ele estava sentindo o quê? Vontade para a cruz? Ele sentiu angústia. Ele falou, minha alma está profundamente agoniada. Levou 2 pessoas, orem comigo. Mas é como eu disse para vocês, na hora do pega para capar não adianta. É você e Deus. Porque ele que conhece tua dor, ele que conhece seu dia mal, e ele vai te restituir na tua fé. Diga glória a Deus, ele vai te levantar. E Lucas aqui, médico, é o único que escreveu isso aqui. Lê lá, ó, ele colocou assim, ó, e ele orava intensamente, ou seja, quando você entra numa aceleração muito grande, isso chama-se de eclâmpsia, muitas das vezes, onde você força tanto, até na mesa de uma operação acontece isso, uma injeção maldada, a pessoa também entra ali numa agonia, e os poros vazam sangue. E Jesus ali começou a suar gotículas de sangue. Tá? Seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas escreveu isso. Será que isso foi por acaso? Será que isso aí foi por acaso? Não, querido. Isso aí foi real. Eu quero finalizar minha palavra agora, lendo para você Apocalipse capítulo 2. Amém? Então, repetindo aqui, para a gente fechar aqui, eu quero dizer para você, o dia mau vai chegar, mas o Deus não é mau. Mal são nossas atitudes, muitas das vezes nossa negligência. E nós só lembramos de Deus na hora da dor de barriga. Deus não livra ninguém do dia mau só na hora da dor de barriga. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E ele até pode te livrar, se for da vontade. Por exemplo, Paulo. Paulo era um homem que achava que estava servindo a Deus. Deus o chamou e falou para ele. Aliás, foi até bom falar de Paulo, o Espírito Santo é lindo, né? Paulo também queria se ver livre do dia mau. Ele orou 3 vezes ao Senhor. Ele era judeu. O judeu até hoje ora 3 vezes lá em Israel. Ele orava 3 vezes pedindo, Senhor, tira de mim esse espinho. 3 vezes. E olha que Deus deixou, ora as 3 vezes aí primeiro. Depois ele respondeu, a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque eu te conheço e eu não quero que o dia mal te pegue. Paulo entendeu, e por ele entender, sendo um gentio, ele escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. Tudo de Paulo. Foi o que mais escreveu, não andou lado a lado com Jesus. Mas quando viu o mestre chamando, recebeu. Tem gente que escuta o chamado, mas não recebe. E aí o dia mal se apodera. Para fechar minha palavra, Apocalipse capítulo 2, versículo 8 diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, aqui é quem está andando correto, aqui é quem não fica roubando o dízimo. É isso mesmo, a palavra é essa, roubando. Atenção, líderes, cuidado com o que você faz com o dinheiro dos seus membros. Atenção, não estou falando com quem age correto. Agora esse papo de eu e Deus é conversa para boi dormir. É conversa para boi dormir. Você tem que reunir os dizimistas da sua igreja, quem dá dízimo mesmo, tá? Reunir a membresia e falar, o dinheiro está aqui, o livro está aqui, entrou tanto, tá? Então você tem que ser mais claro. Se você faz isso e vem com essa conversa fiada, que é você e Deus, eu até gosto que seja mesmo. Porque se você estiver enganando o seu membro, você não queira saber o preço do que você vai ter que pagar a Deus. Estou falando isso com quem age errado, porque eu ainda acredito que tem muitos homens sérios. Mas vamos lá. A igreja de Esmirna,
Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: eis o que diz aquele, atenção, que é o primeiro e último, que morreu e tornou a viver. Ó, aqui é Jesus falando, eis que diz aquele, tá? Conheça as suas tribulações, atenção. Você está chorando? Está na prova? Fica tranquilo, esse dia mal vai passar, Deus conhece, olha só. Conheça as suas tribulações e a sua pobreza, ei, a sua pobreza. Vamos lá? Mas você é rico. Atenção, como assim? Sou pobre e sou rico. Quem tem Cristo não vive na pobreza. Quem tem Cristo é garantido galardão. Quem tem Cristo vai ter uma vida eterna. Pobre é quem vive numa aparente riqueza aqui e vai apodrecer no inferno. Então vamos lá. Conheça as suas tribulações e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são. No entanto, são sinagoga de Satanás. Atenção, ensinos, hein? Pode tudo, me dá um abraço, Deus é contigo, fica como tá. Isso é sinagoga de Satanás. Atenção como você se veste. Eu não vou nem entrar por exemplo, senão a gente não termina. Vamos lá. No entanto, são sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Atenção, hein? Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Ei, e aí, como é que o dia mal não vem para o crente? Ele está falando aqui, ó. Igreja séria, pessoas sérias estavam passando por prova. Aí Jesus fala essa palavra. Você queria ouvir essa palavra de Jesus? Fala a verdade. Ninguém queria. E se ele falar para você? Então ele fala até os dias. Ó, eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão para que sejam provados. O dia mal traz a prova junto. Agora anota, quem dá é Deus. Vamos lá. E vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel. Esse é o segredo. Não importa o seu dia mal hoje, o segredo é ser fiel até a morte, e eu darei a você a coroa da vida. Aqui não diz ser fiel até passar por isso e comprar um carro 0 km na loja. Seja fiel até o fim, eu vou te dar uma mansão, você vai sair desse barraquinho, não. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Fechando a minha palavra, querido. Não importa o dia bom ou o dia mau. Importa o Deus que você serve. No dia bom você glorifica. No dia mau, se lança nos pés dele. Porque certamente, ainda sem forças, ele vai te levar no colo. E vai dizer para você, se acalma, porque eu estou contigo. Que Deus abençoe a todos. Se você discorda de mim alguma coisa, fique à vontade. Pode falar comigo em grupo, ou então no grupo mesmo, né? Ou então em off. Eu terei maior prazer em atendê-lo. E que nós possamos ter crescido como eu cresci, na graça e no conhecimento. Repito, toda honra e toda glória é para Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Beijo no coração de todos, graça e paz, família linda, pescadores de almas.